Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Eu fico feliz em ver vocês aqui. Como já foi dito, né, não só pelo nosso pastor, mas por cada um que vem ministrar a palavra, cada professor de escola bíblica dominical, cada irmão, nós somos uma família. Parte da família que Deus constituiu aqui na terra. Eu convido vocês a abrirem suas escrituras, as escrituras sagradas, em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. Nós vamos estar lendo 1 Coríntios 2, 14, e depois nós vamos ver o capítulo 3, de 1 a 3. Amém? Diz assim o texto: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, capítulo 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andeis segundo os homens? Até aí. Amém? Deus, como eu falo que Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é maravilhoso. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais Ele vai estar nos confrontando. Quanto mais nos colocamos diante de Deus, mais Ele vai mostrando quem nós somos. Quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, o Espírito de Deus vai nos mostrando que nós somos dependentes dEle. Interessante que domingo passado a pregação foi sobre o que mesmo, irmãos? Adoração. Você é um adorador do Senhor. Ele te fez adorador. Ele te criou para que você o adorasse em espírito e em verdade. E hoje à noite nós estamos aqui adorando ao Senhor e atento àquilo que o Espírito Santo quer estar falando, ou seja, aquilo que o Espírito Santo quer te mostrar, tanto para você quanto para mim. É interessante que nós que pregamos a palavra, desde primeiro Ele fala conosco, nos mostra quem nós somos. Senhor, eu quero compartilhar a Tua palavra, tá? Tudo bem, você vai compartilhar, mas vou te mostrar quem você é. Amados, quando eu estava lendo o texto, meditando, não só eu vinha meditando nesse texto, esperando a oportunidade de compartilhar e de Deus falando ao meu coração, e quanto mais eu começava a ler, a meditar nesse texto, mais eu era confrontado. Porque o tema hoje à noite, que tipo de homem é você? Natural, carnal ou espiritual? Eu já cheguei a compartilhar esse texto, já vi pastores compartilhando esse texto, e eu, Senhor, fala o meu coração, ajuda-me a entender a Tua palavra, ajuda-me a entender o que Tu tens para mim, ajuda-me a entender aquilo que Tu queres que eu faça. Porque eu me lembro, amados, que Deus Ele me chamou para compartilhar na obra dEle. Eu tinha 16 anos de idade. 14 anos de idade. Como muitos adolescentes, nós ouvimos
Fingimos que escutamos e não levamos as coisas a sério. Chegou um momento em que eu cheguei para Deus, olha Deus, eu não quero mais te servir. Eu falei isso para Deus. Deus, eu não quero mais te servir. Não quero. Quando eu cheguei a falar isso para Deus, eu tinha meus de 18 a 19 anos de idade. É como se o pai, naquele momento, também se calou para mim, não falou mais nada. Eu deixei de buscar ao Senhor. Deixei de buscar ao Senhor. Houve um momento em que eu me reconciliei, voltei para os pés do Senhor. A dor tomou conta do meu coração. Eu já cheguei até a compartilhar aqui. Chegava pela madrugada, eu queria falar com o Papai do Céu, não conseguia, porque eu tinha vergonha de orar. Eu tinha vergonha de dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, me perdoa. Senhor, eu te quero. Eu tinha vergonha, amados. Porque eu me sentia tão sujo que eu não tinha coragem de me chegar diante de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele me restaurou. Deus, pela sua misericórdia, Ele me resgatou. E hoje eu estou aqui compartilhando este texto, amados, porque Deus ele continua a falar com o seu povo, com a sua igreja. Nós estamos vivendo tempos que não estão sendo fáceis. Não estão sendo fáceis. É muito fácil nós sermos cristãos dentro de um templo de 4 paredes, onde existem irmãos em Cristo, em que eu posso olhar para ele e dizer, eu te amo. É muito fácil o irmão que está ao seu lado dizer, eu te amo no amor de Jesus. É muito fácil dizer, olha, tu precisa da minha oração, eu vou estar orando contigo. Eu sempre tenho batido nesta tecla, amados, porque o nosso desafio não está aqui dentro deste templo. O nosso desafio está da porta para fora. E lá eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu sou carnal, eu sou espiritual ou eu sou natural? Quem eu sou? É lá que eu vou mostrar para Deus, e Deus ele vai estar me desafiando, me colocando, me confrontando, para que eu mostre, não para Ele, mas para o mundo, quem eu sou. Porque é muito fácil eu dizer, eu sou crente, eu sou discípulo de Cristo, eu tenho um discipulador que trabalha comigo, que me ensina, me ajuda no momento em que eu preciso, mas o desafio não está aí, o desafio está com quem eu ando. Se eu estou mostrando para aquelas pessoas que eu sou um discípulo de Cristo, ou eu estou deixando com que elas venham me influenciar e me façam andar longe dos propósitos, dos planos de Deus. Aqui o texto, quando nos fala, quando Paulo ele estava falando a Coríntios, ali a igreja de Corinto, ele estava falando com cristãos. Ele não estava falando com um povo que não conhecia a palavra. Nós sabemos que o texto aqui, para quem participa da escola dominical, chegamos até a ter dado aula, quando Paulo ele resolveu pregar o evangelho para o povo de Corinto, ele passou por uma luta terrível, uma barreira muito grande, porque aquele povo ele adorava a deuses, viviam em prostituição, vivendo as suas próprias vidas com seus próprios deleites. E Paulo, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, foi até aquele povo, mostrou o Deus genuíno e verdadeiro que poderia transformar a vida daqueles homens. E depois Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 2, como nós lemos, ele diz o seguinte, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Primeiro Paulo ele começa a enfatizar sobre o homem natural. Quem é o homem natural? O homem natural é aquele ser humano que ele nasce, ele cresce, procria e depois ele morre. Não é isso? É o lógico da natureza. O homem natural é, como diz no grego, o psíquicos. Aquele homem que ele raciocina, ele pensa, ele age, mas tudo para o seu próprio interesse. O homem natural, ele não vai compreender o que é espiritual, porque ele não conhece a Deus verdadeiramente, genuinamente, o Espírito Santo agindo na vida dele.
O homem natural, ele jamais vai compreender ou tentar compartilhar e muito menos explicar o que é espiritual, porque ele não experimentou o amor de Deus. É interessante, se você for lá para o livro de Mateus, capítulo 13, quando Jesus ele fala da parábola da semente, né, que foi lançado na terra, lá no versículo 19, ali a palavra nos mostra um coração desligado, desatento, ou seja, aquele coração que ouve a palavra, não compreende, vem o maligno e lhe rouba a bênção. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E outro coração, lá no versículo 20 ao 21, um coração fugaz, efêmero, passageiro, inconstante, que não permanece e não se deixa consolidar. Jesus o denomina de um solo rochoso, aquele coração duro. A palavra vai lançada, mas ele é um coração tão duro, ele não ouve, logo recebe com alegria, mas não tem uma raiz eficaz. A angústia, as presunções, logo o faz o quê? O escandaliza e ele abandona o evangelho. Um coração vulnerável, corruptível, infiel, é o que foi semeado entre os espinhos. Lá em Mateus 13, 22. É aquele coração que é sufocado pelas coisas que o mundo oferece. É o coração que ouve a palavra, mas não consegue transmitir, não consegue compartilhar, porque as coisas do mundo vêm e o sufocam. É interessante quando Jesus estava falando dessa parábola, mas também ele citou um coração que, como está lá no verso 23 do capítulo 13, um coração frutífero, fiel, uma boa terra, ou seja, aquele que ouve a palavra, entende, pratica com alegria, e o Espírito Santo vem e faz este coração frutificar. E quando nós vamos lá para a vida de Nicodemos, para quem conhece, lá em João capítulo 13, né, quando Nicodemos, para quem já ouviu falar, Nicodemos ele vai se encontrar com Jesus, e ele começa a conversar com Jesus e chama para Jesus de mestre, e Jesus começa a ensinar a palavra para Nicodemos, e Nicodemos ele não entende, porque ele era um homem religioso. O que eu quero dizer com isso, meus amados? O homem natural, como diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, o psíquico, a sua vida é guiada pelo seu próprio eu. Tudo o que ele faz é com o seu próprio interesse. Ele não pensa em outras pessoas. Ele não pensa em ajudar alguém. E se ele ajuda é com interesse, mas de si próprio. Ele não conhece o Espírito Santo, como foi dito aqui. Ele ainda não teve uma experiência de vida com Jesus. Se você for ver Jesus conversando com a mulher samaritana ela ouve Jesus e Jesus começa a falar sobre a vida dela, relata tudo aquilo que está acontecendo com ela. E aí quando ela sai, que ela termina aquela conversa, ela diz, interessante, ele disse tudo quanto eu tenho feito. Ela reconheceu quem era a pessoa de Jesus. Então o homem natural ele não vai reconhecer porque ele é natural, ele vive para o seu próprio interesse. Este é o homem natural. A Bíblia ela é bem clara aqui, Paulo ele é bem claro quando ele está conversando com aquele povo, com o povo de Corinto, aquele povo que estava com o coração endurecido, vivendo de forma totalmente desagradável a Deus. E Paulo, cheio da unção do Espírito, relata para aquele povo. O homem natural, ele tem a sua vida, a vida dele pertence a ele mesmo. É uma pessoa egoísta, não reconhece que existe pecado, e muito menos a consequência do pecado, porque tudo que ele faz para ele é normal. Se ele adultera, para ele é normal. Se ele está vivendo em fornicação, para ele é normal. Se ele
corrupto, para ele é normal, porque para ele tanto faz, aquilo que ele pratica é para o seu próprio interesse. O homem natural, ele até teme a Deus. Ele sabe que existe um Deus. Mas a sua mente é voltada para ele mesmo. O homem natural, ele pode até ser humanista. O homem natural, ele pode ser até ateísta. O homem natural, ele pode também ser politeísta. Humanista, ou seja, tudo aquilo, o ser humano está em primeiro lugar na vida dele. Politeísta, porque ele, além de ele saber que existe um Deus, ele pode adorar vários deuses. Ateísta, porque ele pode até mesmo desacreditar que existe um Deus. Ou seja, isso é a mente de um homem natural. Ele não compreende as coisas espirituais. É diferente do homem espiritual. O homem espiritual, como dizem em 1 Coríntios 2, 15 e 16, como relata o texto, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo estava querendo mostrar ao povo de Corinto que eles precisavam ter uma vida transformada. Eles precisavam ter uma comunhão genuína com o Senhor, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Amados, o homem espiritual, ele necessita cada vez mais se aproximar de Deus. É o pneumáticos espiritual. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: o Espírito de Deus habita em você. Mas fale se você realmente deseja falar para o seu irmão. Agora olhe para si mesmo e diga: o Espírito de Deus habita em mim. Amém. Vocês são os pneumáticos. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus, a partir do momento que você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus veio e fez morada na tua vida. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus e você pertence a Ele. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus e Deus agora Ele opera na tua vida e quer dirigir a tua vida. Ele quer te orientar, quer te capacitar, quer te fortalecer, quer te usar, mas para isso você tem que realmente estar atento à voz do Espírito Santo do Senhor. Não seja como um homem natural, agindo pelos seus próprios desejos, agindo com o seu egoísmo. Não. Seja pneumático, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo transbordar na tua vida. Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te escolheu para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E se você é selado pelo Espírito Santo de Deus, então cada vez mais que você ouve falar de Deus, cada vez mais que você lê da palavra de Deus, o Espírito Santo vai confirmar os seus desígnios e propósitos para a tua vida. Você só vai entender aquilo que Deus tem para falar na tua vida
ao teu coração, se você der ouvido à voz do Espírito Santo, como diz aqui no texto. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos do Espírito de Deus trabalhando, agindo na nossa vida. A sua vida é guiada pelo Espírito Santo. Ele teve uma genuína conversão com Jesus. Ele conheceu, ele ouviu falar de Cristo. Aquele homem que ouviu falar de Cristo, creu na sua palavra, o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, e hoje o Espírito Santo de Deus faz morada na sua vida, no seu coração, e opera. Ele possui a mente de Cristo, como foi dito no texto. As suas decisões, todas elas sempre passam pelo crivo do reino de Deus. Ele começa a pensar: quem eu devo evangelizar? Como eu vou evangelizar? Ele já não pensa mais em si mesmo, diferente do homem natural. É interessante, voltando lá, quando Jesus foi conversar com Nicodemos, ele era um homem religioso, conhecia as leis, mas não vivia debaixo do mover do Espírito Santo de Deus. Conhecia a letra, mas não conhecia quem escreveu. Ele conhecia, tinha todo aquele conhecimento, mas precisava de algo diferente. Tanto é que Jesus diz: Nicodemos, tu és doutor da lei, mas tu não conhece, parafraseando, não sabe discernir daquilo que realmente você precisa. Nicodemos, ele não tinha uma experiência genuína, cheio, dirigido, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você é cheio, você é direcionado, você não pensa em outra coisa a não ser: vou abençoar vidas? Vou compartilhar a palavra? Seu coração é altruísta, ele não pensa mais em si próprio, como faz o homem natural. Produz os frutos do Espírito, como está escrito lá em Gálatas 5, do 22 ao 24. E o primeiro que é citado, qual é? O amor. Se você não ama, você não consegue colocar em prática os frutos do Espírito Santo de Deus. Você só vai poder dar aquilo que você tem. E o Espírito Santo de Deus já colocou no teu coração o amor que Deus tem pela tua vida. E você, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, você consegue compartilhar do amor que Deus tem por você. Aí você pode dizer: eu posso dar porque Deus ele me deu, e tudo aquilo que vem de graça para mim, de graça eu dou. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vida pertence a Jesus. Tem felicidade de se arrepender, confessar e abandonar os pecados. O pecado vem, você pratica o pecado, mas o Espírito Santo vai te mostrar que você errou e que você precisa se consertar. Você não vai pensar duas vezes. Amados, interessante que quando eu estava estudando esse texto, eu indo para o trabalho, eu compartilhei isso com a minha esposa. Então eu gosto de sentar do lado ali da janela no ônibus. Gosto de abraçar minha mochila e fechar meus olhos. Abrir quando eu chego no trabalho. Ou seja, resumindo, eu tiro um cochilo no ônibus. Eu estava na janela e o cidadão que ficou na minha frente, ele pegou ali, eu fechei um pouco a janela, deixei um pouco aberta, ele pegou, simplesmente abriu a janela, e eu não pensei duas vezes, foi o automático, peguei e fechei, pá! Misericórdia! Quando eu bati a janela, a pancada da janela foi como se fosse no meu coração. Senhor, me perdoa. Eu não pensei duas vezes, toquei num camarada: me perdoa, amigo. O camarada olhou para mim e fez assim: tudo bem.
As nossas atitudes, quando nós queremos que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar nas nossas vidas, nós agimos totalmente diferente. E quando nós erramos, o Espírito Santo vai falar no teu coração: tu errou, tu pecou, te arrepende, não deixa para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Vai que Jesus vem buscar a sua igreja hoje: eu pequei, não pedi perdão, será que eu vou subir? Deus, já falei mais de uma vez isso aqui, Deus, Ele não habita em casa suja. O Espírito Santo não faz morada em coração duro. O Espírito Santo, ele não age em coração que não quer nada com Deus. O Espírito Santo, ele não age na tua vida se você não permitir. Ele não invade. O Espírito Santo, ele faz morada se você convidar. Se você convidar, o Espírito Santo, ele vai agir. O nosso Deus, ele é educado. Ele é amoroso. Ele é cuidadoso. Ele não fere. Ele sara. Ele não machuca, ele acalma a dor, ele não entristece, ele alegra o teu coração. Amém, igreja? Então, um coração dirigido, o homem espiritual, ele teme a Deus e honra e dedica a sua vida ao Senhor. Ele passa a caminhar conforme a vontade de Deus. Mas nós temos um outro cidadão aí, né? Nós vimos um homem natural, um homem espiritual, mas tem um camarada chamado homem carnal. Mas, irmão Zé Carlos, ou irmão José Carlos, ou irmão Carlos, quem é essa pessoa? É interessante, quando nós vamos aqui para o capítulo 3, verso 1, diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. E eu, irmãos, é com a igreja. Eu, irmãos, eu não pude falar como a espirituais. Bom, se ele não é natural, ele não é espiritual, ele é carnal. É aquela pessoa que aceitou Jesus. Amém? Ele aceitou Jesus. O Espírito Santo habita no coração dele? Habita nele? Habita. Habita. Só que ele não está dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Ele está agindo como um homem natural. Ele está tendo práticas como um homem natural. É uma pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não está dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Note que nos versículos acima, o apóstolo está se dirigindo aos irmãos da igreja, ele dizendo que ainda são carnais. Note também que Paulo usa o advérbio ainda 3 vezes. Então perceba que Paulo não está dizendo que os irmãos em Corinto eram pessoas do mundo. Eles eram convertidos, batizados e havia recebido o Espírito Santo, mas ainda eram pessoas imaturas. Não cresceram espiritualmente, não buscaram crescimento, não deixaram o Espírito Santo dirigir as suas vidas, eram bebês recém-nascidos na fé. Por isso que ele diz, ainda, como diz aqui o texto, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite
vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ainda, ou seja, aquele que aceitou Jesus, tem o Espírito Santo de Deus, está vivendo ainda de forma natural na sua vida, ou seja, ele não deu vazão para o Espírito Santo de Deus, ele não deu ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, porque ele ainda está engatinhando, mas isso não quer dizer que essa vida está perdida, mas ele tem a oportunidade de crescer, de desenvolver na presença do Senhor. Deus, ele dá oportunidade para todos o conhecê-lo. Deus, ele se mostra para todos, mas como a própria palavra de Deus diz que quando Jesus ele veio salvar o que se havia perdido, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E isso ainda acontece hoje, meus amados. Quantos e quantos estão dentro da igreja, mas não estão vivendo de forma agradável ao Senhor? Quantos e quantos estão vivendo dentro da igreja, mas ainda não cresceram espiritualmente, porque preferem estar dentro da igreja, mas ainda provando das coisas que o mundo oferece? Não foi para isso que Deus te chamou. Deus, ele te chamou para que você viesse crescer espiritualmente. Deus, ele te chamou para que você viesse ser um cristão desenvolvido na presença do Senhor. O homem carnal, ou cristão em estado inicial de fé, ele é um neófito, que tinha muito pela frente até começar a produzir fruto espiritual. Ou seja, o que é um neófito? É porque ele é um bebê, ainda não cresceu, mas ele precisa se desenvolver na presença do Senhor. Ele precisa entregar a sua vida inteira ao Senhor. Deus, ele não compartilha aquilo que é dele com o mundo. Deus, ele é santo. E ele requer santidade de cada um de nós. Deus, ele é santo. Ele te ama. É por isso que tu é selado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele te ama. Aonde você for, você tem a marca de Cristo na tua vida, e você tem que compartilhar esta marca. Como você vai compartilhar? Pregando a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele faz morada na tua vida para você compartilhar isso aqui. Isso aqui não, a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele faz morar na tua vida para que você possa dizer ao seu próximo, ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu irmão, ao seu colega de faculdade, ao seu colega da escola, ao seu colega de trabalho, dizer: olha, Jesus te ama. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que Deus te colocou aqui, nessas quatro paredes, para não somente ser ouvinte da palavra de Deus, mas para você ser praticante, um ser espiritual, não um homem natural e muito menos carnal. O homem carnal que age como se o homem natural agisse também. Você não está aqui para viver a vida que você vivia no passado. Deus, ele te tirou do Egito para você transbordar aqui nesta cidade de Belém, ou seja, onde for, mas marcando que você é de Cristo. A preocupação do apóstolo Paulo, exposta em 1 Coríntios, o texto que foi lido, referente à espiritualidade do homem, né? Então você pode entender que um cristão que recebeu o Espírito Santo não é necessariamente um homem espiritual, porém, espera-se que seja em breve, mas por outro lado, se descuidar, poderá permanecer do mesmo estágio. Como assim? Se você se descuidar, não deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida, você vai permanecer carnal pelo resto da tua vida. E se você vacilar mais ainda, porque a palavra de Deus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir.
É como nós sabemos, o inimigo ele não pode tocar na tua vida, o inimigo não pode tocar na nossa vida, mas ele vai tentar roubar a nossa paz, vai tentar destruir com a nossa família, vai tentar destruir com tudo aquilo que está em volta de nós, aquilo que nós amamos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz para que venhamos crescer. E se nós nos descuidarmos, além de ser carnal, vai chegar um tempo em que nós não vamos mais nem querer viver conforme a vontade de Deus. Mas não foi para isso que você foi chamado. Olhe para o irmão que está ao seu lado. Deus te chamou para marcar neste mundo. Deus te chamou para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Isso é sério. Ainda há irmãos que estão brincando de ser crente. Ainda há irmãos que estão brincando de ser discípulo. É para isso, amados, que nós temos uma visão, conforme a palavra de Deus nos ensina, de discipulado. Você pode chegar com seu discípulo, com seu discipulador, e compartilhar com ele a dificuldade que você está tendo de crescer diante de Deus. Abra o seu coração diante do Senhor, compartilhe com seu discipulador e cresça na presença do Senhor. Não viva uma vida carnal, mas uma vida espiritual, em nome de Jesus. Foi para isso que Deus te chamou. O homem ainda carnal, falta-lhe ainda os dons do Espírito Santo, não tem ainda capacidade de discernir, não pode ainda experimentar plenamente uma vida frutífera, não consegue ainda ter visão do que é celestial, deseja fazer o que é correto, porém falta-lhe muita coisa, falta bastante, e tem altos e baixos na sua vida. Deus ele não chamou para você ser que nem uma pessoa que conhece, ouviu falar, mas vive ainda comendo, se alimentando das lentilhas que o mundo oferece. Deus ele tem um banquete imenso colocado na tua frente. Experimente daquilo que Deus te chamou para experimentar, não daquilo que o mundo tem colocado diante de ti. Ainda tem pensamentos impuros, sente desânimo. Amados, quantas e quantas vezes nós sentimos desânimo? Todos nós sentimos. O desânimo vai bater a porta constantemente. Eu estava até compartilhando com a minha esposa, né, quantas e quantas vezes, não só com a minha esposa, como com meu filho também, eu ia orar, não queria falar com Deus, e eu simplesmente chegava diante do Senhor, e chego muitas das vezes diante do Senhor, eu falo para Ele, Pai, eu não tenho palavra para conversar contigo agora. Eu não tenho. Mas uma coisa eu posso fazer, é te agradecer por tudo que tu tens feito por mim. Pai, eu não tenho palavra para compartilhar contigo, mas eu não posso deixar de te adorar, porque muitas coisas tu tens feito por mim. E eu sei que eu não sou merecedor de estar na tua presença, mas eu não posso deixar de te agradecer pela tua misericórdia com a minha vida. Eu não posso deixar de estar diante de ti e dizer que te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Amados, eu começo a compartilhar isso com Deus e depois quando eu me espanto, eu dou por mim, não que eu fiquei esquecendo, é isso. Eu estou orando, intercedendo, estou pedindo bênção até mesmo para outras nações, eu estou conversando com Deus, o Espírito Santo me leva a adorar o Senhor. Eu tive vontade? Não. É interessante até que uma pregação que o André fez, eu comecei a pensar, quantas e quantas vezes nós vimos para a igreja sem vontade, mas eu vim.
Quando eu chego aqui, o Espírito Santo me leva a adorar ao Senhor. O Espírito Santo me faz esquecer os meus problemas que estão lá no trabalho, ou até mesmo com a família, me faz esquecer de todas as coisas. Não é que eu sofri de amnésia, não é isso. É que naquele momento está eu e Deus. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para o adorar. O Espírito Santo te trouxe aqui esta noite porque Ele tem um propósito na tua vida. O Espírito Santo te trouxe aqui esta noite porque Ele quer que você coloque diante dEle aquilo que mais te prejudica na comunhão com Ele. Se você tem algo ainda que precisa falar para o Senhor, Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu sei que em Ti eu consigo. Contigo eu sei que eu posso. Eu não tenho forças, mas o Senhor me dá forças para vencer. Eu não consigo, mas o Senhor me faz vencer. Deus aí nos chamou para ser vencedores, amados. Olhe para o irmão ao seu lado. Você é um vencedor na presença do Senhor Jesus. Fique de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor.